basqueteiros! Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 61. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, e vou conversar com meu amigo Gustavo Angeléias, classificando os times entre vencedores e perdedores após as negociações de meio de temporada, principalmente na trade deadline. E aí, Gustavo, antes de passar para te dar o boa noite, eu também queria lembrar que nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, quando a gente está aqui começando a nossa gravação, temos aí o aniversário de um mito da NBA, né? Bill Russell faz 86 anos, o cara que teve 11 anéis em 13 temporadas pelo Boston Celtics. Esse foi meu boa noite, fala aí com a galera, cara. Fala, gente, tudo bem? Aniversário do Bill Russell... Pra mim, top 5 da história em quadra, mas o jogador mais importante da história da NBA, porque o que ele fez fora de quadra é muito mais importante do que qualquer conquista que a gente pode ter, que é um cara que lutou contra o racismo, é um cara que rompeu barreiras de tudo quanto é tipo, e para mim é o jogador mais importante, mais impactante da história da NBA. Vale a pena para quem não conhece a história do cara procurar. E é isso, vamos comentar aí trocas, comentar jogo. Estamos mais uma vez, terceira semana seguida que a gente grava. Demos uma atrasadinha, é verdade, por motivos de força maior, mas estamos voltando aí, não vamos faltar a semana não. Beleza, e antes de entrar então aí nos assuntos, rapidamente aqueles recadinhos gerais. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify. E também temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome do usuário @basqueteirosNBA. O nome do perfil Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosNBA. E aí, como bem lembrou o Gustavo semana passada, estamos aí bem ativos no Twitter, é nossa principal rede, nosso principal canal de comunicação com vocês, mas passamos também a publicar os nossos podcasts no YouTube. É somente em áudio, mas para quem aí tiver mais facilidade de acompanhar e ouvir o podcast no YouTube, o material tá lá também nessas últimas 2 edições. E aí, Gustavo, vamos falar então das trocas? Você tem mais alguma coisa para falar nesse começo de podcast? Não, vamos lá. Beleza então, galera. Como eu comentei, a gente fez aqui uma graduação falando dos times e dos jogadores que foram movimentados aí nesse meio de temporada, em especial na trade deadline, e vamos classificá-los aqui entre vencedores, perdedores, times que arriscaram muito nessas movimentações e times que ficaram na mesma. Nós não vamos abordar os 30 times, claro, mas vamos citar aqui os times que se movimentaram e algumas coisas além disso também, de times que podem ter sido impactados por não terem se movimentado. Mas então, Gustavo, eu queria trazer aqui primeiro, na minha lista de vencedores, se você discordar comigo, discordar de mim, você comenta, queria trazer a troca entre Los Angeles Clippers e New York Knicks, que acabou levando Marcus Morris para Los Angeles. E aí, nesse caso, eu classifiquei Clippers e o próprio Morris como vencedores, e o Knicks eu coloquei aqui uma interrogaçãozinha, mas apesar dos pesares, eles pelo menos conseguiram aí uma pique de primeira rodada para conseguir se livrar do Marcus Morris, que tinha um contrato expirante, né? Lembrando da negociação, galera, o Clippers levou o Marcus Morris e acabou recebendo também o Isaiah Thomas do Washington, que foi dispensado, enquanto o New York recebeu o Mo Harkless, uma pique de primeira rodada de 2020 e uma pique de segunda rodada de 2023 do Detroit Pistons, enquanto o Washington Wizards, para ceder o Isaiah Thomas, recebeu o Jeremy Robinson. E aí, Gustavo, você também considera que essa negociação Clippers e Marcus Morris podem ser considerados vencedores? O Marcus Morris se livrou de um relacionamento abusivo com o empregador, né, que trabalha naquela situação triste que é o Knicks, mas ele parecia que gostava do Knicks, do ambiente, apesar do Knicks ser um time horrível, com uma diretoria que não sabe o que faz, um dono que dizem que é o pior dono da NBA. Jogar no Madison Square Garden é uma honra para qualquer jogador, todos gostam, e a torcida, quando se empolga no Madison Square Garden, é muito, muito legal. Mas eu acho que para ele vai ser ótimo jogar num time candidato a título, e no verão, na off-season, ele pode voltar pro Knicks. Nada impede que ele assine de novo com o Knicks depois. Eu concordo com isso, acho que Clippers e Marcus Morris venceram, só acho que o Knicks não venceu porque nessa troca eles tinham obrigação de pegar o Landry Shamet.
Não tem por que pegar o Jerome Robinson, que é um cara muito novo. Não, o Jerome Robinson não. O Jerome Robinson foi pro Wizards. Foi pro Washington. Eles pegaram só o Mo Harkless realmente pra bater salário, né? Nenhum jogador jovem promissor eles pegaram uma pick de primeiro round e uma de segundo round lá longe. Então, assim, eu acho que o Knicks perdeu por não pegar o Landry Shamet e o Clippers ganhou por não enviar o Landry Shamet. E aí vale comentar, né, que o Marcus Morris no começo da temporada passou por na off-season, né, passou por aquela situação que ele tinha fechado com o San Antonio, aí depois recebeu uma proposta financeira maior do Knicks, foi pro Knicks, aí tava meio que sendo o dono do time lá, né, chamando as principais jogadas, forçando arremessos, e aí por isso trazendo alguns dos melhores números dele na carreira. E agora, no Clippers, claro que ele vai ter um papel mais secundário, mas como você disse, é um time que tá brigando aí por título, né, então pode ser o momento áureo aí da carreira dele quando ele briga para ser campeão da NBA. E aí, assim, só vale a pena para mim ressaltar que o Clippers teve uma vitória também nessa movimentação, além de reforçar o seu elenco, e o nome do Marcus Morris já era comentado lá há muito tempo, de evitar que o Los Angeles Lakers também tivesse o Marcus Morris, que era outro time interessado, né? Então, assim, isso também faz, na minha opinião, do Clippers um vencedor nessa negociação. E aí, só para poder fechar um pouco dessa análise, eu trouxe aqui as estatísticas do Marcus Morris nos 2 primeiros jogos dele pelo Los Angeles Clippers, onde ele teve 11 pontos e meio de média, 4.5 rebotes e 1.5 roubos, acertando apenas 30% das bolas de 3 em 28 minutos em quadra. Isso prova que o papel dele vai ser secundário, mas também pode ser importante, né? Eu acho que ele definitivamente vai ter um papel secundário, mas essa passagem dele pelo Knicks mostrou que ele pode ser algo além de simplesmente um role player. Mas aquele lance, né? Um negócio que a gente precisa falar também é que o Marcus Morris tem demonstrado em qualquer ocasião que ele tem a oportunidade, ele demonstra que é um babaca, né? Teve aquele lance na off-season completamente grotesco que ele deu com a bola na cabeça do... Nem lembro de quem foi mais, mas ele tava no mano a mano e bateu com a bola na cabeça do adversário com uma coisa super desrespeitosa, tava brigando com todo mundo. No Clippers já brigou com alguém lá que eu também não lembro quem é, e teve aquele comentário deplorável dele sobre o Jay Crowder falando que o cara joga que nem mulher. Assim, a pessoa que eu não gostaria de ter o Marcus Morris no meu ciclo de amigos. E aí, realmente, no segundo jogo dele pelos Clippers, ele brigou com o Embiid, né, cara? Já tomou uma treta com o Embiid. E aí, ele já pode até pedir música no Fantástico, porque ele brigou com o Embiid quando ele tava no Boston, brigou com o Embiid quando tava no Clippers, ou no Knicks, e agora já brigou com o Embiid quando tava no Clippers. Então, realmente, acho que a treta ali é bem pessoal. Pois é. Seguindo aqui para segundos nomes que eu trouxe para minha lista de vencedores, e aqui pode até ter uma polêmica aí um dos nomes que eu trouxe, eu considerei todos vencedores na troca entre Warriors e Timberwolves, que levou o D'Angelo Russell para Minnesota e o Andrew Wiggins para Oakland não, né? Para São Francisco agora. Lembrando como é que foi a negociação, o Minnesota recebeu o D'Angelo Russell, o Jacob Evans e o Omar Spellman, enquanto o Golden State recebeu o Andrew Wiggins, uma pick protegida top 3 em 2021 e uma pick de segunda rodada também em 2021. E aí, Gustavo, você considera que dá pra gente realmente dizer que, mesmo apesar das críticas que o Wiggins tem recebido aí, principalmente por parte dos torcedores do Golden State Warriors, dá pra considerar que todo mundo acabou se dando bem? Afinal, o Minnesota queria o D'Lo há muito tempo, o D'Lo sabia meio que nas entrelinhas que a passagem dele pelo Golden State poderia ser muito rápida, enquanto o Warriors conseguiu aí fazer uma movimentação, lembrando que eles trouxeram o D'Lo para não perder o Kevin Durant de volta, reforçando uma posição que era onde eles têm a carência no elenco, que é a posição 3. O que você acha dessa negociação? Todos podem ser considerados realmente vencedores de alguma forma? Eu concordo. Eu acho que o Wolves, o principal fato não é nem em questão de quadra necessariamente. A questão é agradar o Karl Anthony Towns, né? Porque, para quem não sabe, o Karl Anthony Towns e o D'Angelo Russell são muito, muito, muito amigos. E o sonho deles era jogar juntos. O terceiro amigo aí dos três é o Devin Booker. Devin Booker. Esse é um pouco mais complicado de
de entrar na equação. Mas a partir do momento que você, como franquia, mostra para o seu principal jogador, que é um talento inacreditável, que é o caso do Karl Anthony Towns, você mostra que você está disposto a agradar ele de uma forma que ajude o time, é positivo, é sempre positivo. Eu acho que enquadra, é um encaixe que eles dois jogando no jogo de pick and roll pode dar muito certo, mas precisa vai precisar de tempo. Mas para entrosar o D'Angelo Russell com outros jogadores, aí é outra questão. Tem que ver o resto do elenco, mas acho que na outra troca que a gente vai falar do Wolves, eles foram muito bem. Mas acho que... E do lado do Warriors, eu acho que ainda vale a aposta no Wiggins, principalmente como não sendo a primeira ou a segunda opção, como ele era no caso do Wolves. Até o próprio Steve Kerr falou isso, né? Exatamente. O Steve Kerr falou isso, que o Wolves esperava uma coisa do Wiggins que nesse momento ele não consegue dar. No Warriors ele não vai, ele vai jogar esse ano, até o final da temporada, ele vai jogar solto, vai se entrosar com quem tá lá, e aí ao longo do off-season ele vai ter um papel diminuído e vai conseguir jogar bem. E eu acho que, cara, o Wiggins no jogo de infiltração dentro do Warriors pode ser muito interessante, porque com todo mundo saudável no time, imagina um time Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry, Andrew Wiggins e um pivô. A marcação vai ter que dobrar no Curry, a marcação vai ter que dobrar no Klay, e vai sobrar espaço para o Wiggins infiltrar, receber a bola em movimento, em velocidade, com o atleticismo que ele já mostrou. Então, eu acho que realmente é uma troca bastante interessante para os dois lados. E se a gente for pensar bem, né, claro, o Kevin Durant está parafraseando aí o futebol está em outro patamar, mas, o papel que o Wiggins pode exercer pode ser muito bem o papel que o Harrison Barnes exercia anteriormente nesse time, lá naquela temporada mágica dele de 73 vitórias, né, assim, ele não é um marcador ruim, apesar de não ser um dos principais marcadores da NBA, ele pode fazer bem ali o papel dele usando a altura e marcando os jogadores ali da posição, e realmente no ataque, se ele não é genial, ele consegue ser produtivo. Tanto que se a gente for olhar aqui nesses dois primeiros jogos dele no time do Warriors, ele teve 21 pontos de média, com 45% nas bolas de 3 em 32 minutos, além de conseguir 2,5 roubos por partida, né? Então, assim, você vê que realmente ele pode contribuir e talvez esse esquema do Golden State seja onde ele pode ser explorado mais positivamente. Então, por isso que eu coloquei como vencedores. E só trazendo aqui também o lado do Russell, ele jogou por enquanto uma partida pelo Minnesota e também teve 22 pontos, acertando 4 de 5 nas bolas de 3 e dando 5 assistências. Então, realmente, também o encaixe pode ser muito bom. Não à toa, todo mundo questionava a saída do D'Lo para o Golden State, né? Porque assim, a gente sabia que esse encaixe dele com Curry e com Klay Thompson talvez não fosse o ideal. E aí, juntou isso com o fato do Curry se machucar, não teve nem como eles realmente testarem essas formações. E aí, tem gente que diz, poderia ter esperado para a próxima off-season, talvez conseguisse alguma coisa a mais. Tem gente que fala, por que não tentaram nessa negociação, antes da troca do Minnesota com o Houston, não tentaram trazer o Covington, ou até eu mesmo citei, quando a gente teve o convite do pessoal do Jumper, para comentar lá as possíveis trocas, eu citei que talvez o Andre Drummond poderia ter um encaixe legal aqui no time do Warriors, mas eu acho que dentre as possibilidades do mercado, o Wiggins se encaixa muito bem. E aí, queria aproveitar, não sei se você vai comentar mais alguma coisa dessa troca, mas queria aproveitar para mandar um abraço aí para o nosso amigo Bruno Comenero, que foi um dos caras que ficou revoltado com a negociação e já meio que deu o braço a torcer depois do primeiro jogo, vamos ver como é que ele vai levar isso. E também, um amigo que nós temos aí em comum, o nosso amigo Vilmar Júnior, também é um cara que estava assim, totalmente revoltado com essa troca, 2 torcedores do Warriors, mas espero que o Wiggins assim, até calhe a boca dos dois, né, Gustavo? Eu acho que num primeiro momento pegar o Wiggins e a troca, ela realmente não parece ruim à primeira vista, mas se você for um pouco mais a fundo, ela faz um pouco mais de sentido, até porque desde o começo todo mundo falava que o D'Angelo Russell era um encaixe muito complicado com esse time do Golden State. Imagina esse time completo, com Curry, com Klay e o D'Angelo Russell. E como é que ia ser isso? Eu acho que era uma troca até de certa forma previsível, porque o Warriors, eu tenho a impressão de que eles pegaram o D'Angelo Russell mais como uma forma de não sair perdendo 100%, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar pra ver.
Eu acho que não é um cenário perfeito. Provavelmente o Warriors tentou alguma coisa a mais pelo D'Angelo Russell e não conseguiu. E agora tem que ver como é que vai ficar isso aí. Eu acho que pode ser positivo. Até porque, cara, eu confio na capacidade do Steve Kerr de encaixar ele e confio no ambiente do Warriors para dar uma mudança de personalidade do Wiggins. Que é uma questão dele também é a personalidade. Eu acho que ele é muito bom jogador, mas talvez não tivesse a personalidade que o Wolves exigia dele. Acho que no Warriors tem uma cultura muito positiva para os jogadores e acho que pode ser muito bom para ele e para o Warriors. Legal. Fazendo então uma ligação, como a gente comentou, o D'Lo foi para o Warriors na troca do Kevin Durant, e para isso também eles abriram mão do André Iguodala, né, trocando ele para Memphis. E aí a terceira lista aqui que eu coloquei de vencedores, justamente são os dois times do Miami Heat e do Memphis Grizzlies que fizeram agora uma troca envolvendo também o nome do André Iguodala. Nessa troca, o Miami recebeu o Iguodala, o Jay Crowder e o Solomon Hill, enquanto o Memphis recebeu o Justice Winslow, o James Johnson, que acabou depois sendo trocado pelo Gorg Dieng, e o Dion Waiters. Então, assim, a gente vê que o Dion Waiters, que inclusive já foi dispensado. Então foi uma movimentação basicamente baseada ali em Iguodala e Crowder indo para Miami. O Solomon Hill também deve ter um papel secundário lá na Flórida, enquanto o Memphis recebeu mais uma peça jovem pro seu elenco, que foi o Justice Winslow. E aí, você também considera que isso aí foi um ganha-ganha? Tudo bem, tem gente que já pode estar pensando aí que a gente colocou que todo mundo saiu vencedor. Não é isso, mas aparentemente a maioria dos times que se mexeu de uma forma positiva, né? Eu acho que essa troca foi positiva para todo mundo. O Memphis, o Iguodala era nada, então assim, você mandar o Iguodala é mandar nada, porque ele não jogava, era um cara que não ia jogar. Então a principal peça da troca aí do lado do Memphis era alguém que era como se não estivesse dando nada. E pegaram jogadores, pegou principalmente o Justice Winslow, né? Que apesar de ser promissor e tal, e não ter jogado muita coisa, pode ser que se dê bem. É melhor você apostar num jogador jovem e promissor do que num cara velho que não quer ficar no teu time. Então, eu acho que nesse lado é muito bom pros dois. E Miami, eu acho que se fortalece muito em briga por título, inclusive. O Iguodala é um cara vencedor, um cara experiente, vai ajudar muito, é um cara que o time de Miami vai respeitar, que o Jimmy Butler tem muito essa questão de respeito, ele precisa respeitar com quem ele vai jogar, e o Iguodala ele com certeza respeita, e o Jay Crowder é um excelente jogador para alguns momentos, é bom marcador, sabe arremessar de três. Eu acho que realmente os dois times se movimentaram muito bem, cada um dentro da própria necessidade, né, e dentro das próprias perspectivas nessa temporada. Plantão, Brooklyn Nets acaba de vencer o Toronto Raptors e encerrar a sequência de 15 vitórias do time canadense. Só para dar essa notícia aí de última hora aqui pra galera. Mas voltando à troca, concordo contigo. E assim, você falou muito bem essa questão do Jimmy Butler como peça-chave até para agregar esses veteranos, né? A gente viu aí os problemas do Butler em Chicago, em Minnesota, até mesmo em Filadélfia, onde teve algumas confusões envolvendo jovens. E diferente disso, aí em Miami, parece que ele realmente está levando a molecada com ele. E claro, veteranos ajudando nessa formação desses jovens que estão lá no time do Heat, vai ser muito positivo. Então, acho que o Crowder pode ser um nome-chave aí também nessa ajuda para esse ano, enquanto o Winslow se encaixa realmente muito bem com o restante do núcleo jovem do Memphis, né? Que é um time que é muito jovem, meio que já deu certo nessa temporada, o que muitos não esperavam, tá brigando aí por vaga nos playoffs, e aí o Winslow, estando saudável, se encaixa como mais uma peça importante nessa rotação do time. Posso seguir em frente? Vamos lá, pode seguir em frente. Então, outro time que também se movimentou bem e fez mais de um movimento foi o time do Atlanta Hawks. E aí havia aquela argumentação toda, aquela especulação toda de que eles tinham interesse no André Drummond, não levaram o Drummond, mas reforçaram realmente ali o seu frontcourt com nomes que podem contribuir bastante, dando experiência e profundidade ao jovem elenco de Atlanta, né? Primeiro foi aquela troca quádrupla em que eles tiveram junto com o Minnesota, o Denver e o Houston Rockets, né, onde eles receberam o Clint Capela do Houston Rockets e o Nenê, nosso brazuca Nenê, que já foi dispensado. Então trouxeram o Capela como um nome
de peso ali para poder reforçar o garrafão. E além disso, eles também trouxeram de volta o Dwayne Dedmon, que estava lá no Sacramento Kings, e trouxeram também meio que de graça, né, só por cash considerations, o Skal Labissière. Então, assim, trouxeram um jogador que estava descontente em Sacramento, mas que tem números sólidos. Trouxeram o Capela, que é um cara que pode se encaixar perfeitamente aí numa rotação, jogando, principalmente ali fazendo pick and roll com o Trae Young, aproveitando ponte-aéreas como ele fazia lá com o Barba. E ainda trouxeram também o Labissière, que pode ajudar na rotação ali junto com o John Collins, e mesmo jogando na posição 5 quando for necessário. Lembrando ainda que antes dessa negociação, eles também já tinham trazido o Jeff Teague, numa troca com o Timberwolves também, né? Onde eles receberam o Jeff Teague e o Trevon Graham pelo Alan Crabb. E aí tem o Teague também como um mentor, digamos assim, do Trae Young. Então, acho que nessas movimentações aí de meio de temporada, o Hawks talvez tenha corrigido alguns erros que tinham gerado uma certa decepção neles de quem achava que eles podiam brigar por algo já nessa temporada. E você, concorda comigo, cara? Concordo, eu só acho que o Tig não é mentor, é o pior mentor, né? Você ter alguém como o Tig como mentor não é o ideal. Mas eu acho que o Hawks se movimentou bem, sim. Trazer o Capela é um cara jovem, é um cara que não vai ser melhor pivô da NBA, mas é um cara capaz de evoluir ainda, e é um cara que se encaixa meio que na cultura do time e pode jogar de maneira muito parecida com o Trae, como ele jogava com o... esqueci o nome do... com o Harden, exatamente. Eu acho que realmente o Hawks foi bem nesse sentido. Os outros aspectos da troca, eu acho que é interessante a ida do Covington para Houston. O Houston indo full small ball para sempre agora. Acho que vai ser um aspecto de novidade desse time. Acho que vai ser bem interessante observar. Eu ainda não consegui ver com calma esse Rockets jogar desde essa troca, mas acho que é aquele negócio, né? O Daryl Morey, ele vai fazer o que ele acha que precisa fazer para ganhar um título. Então, a gente pode ter certeza que essa troca visa melhorar o time pro título. Se vai acontecer de fato, eu não sei, mas o Robert Covington é um cara muito útil e muito bom na defesa e muito bom de arremesso de 3 e pode dar um gás para esse time. Falando do Denver, meu time, né, eu acho que para Denver acabou parecendo um pouco esquisita essa troca, porque no fundo acabou levando só o Keita Bates-Diop e o Noah Vonleh, e mais uma pique baixa de primeiro round, mas tudo indica que essa troca foi feita com duas coisas em mente. A primeira, que era tirar o Capela da Conferência Leste, porque o Denver teve muito problema jogando contra o Rockets. Eu quero ver, eu não sei se vai ter jogo ainda de Denver contra o Rockets, mas eu quero ver como é que vai ser isso, porque o Jokic tem uma certa dificuldade com pivôs altos e rápidos, que é o caso do Capela. Ele sempre sofre com eles na marcação, mas na hora de marcar esses caras ele sofre. E eu quero ver como é que vai ser o próximo jogo se ele existir. Então, jogar o Capela para outra conferência e ter um time forte, mas sem um pivô na rotação principal é uma vantagem. E o segundo ponto dessa troca para Denver é que o pessoal da imprensa de lá diz que o objetivo do GM, que eu acho que é o Tim Connelly o nome dele, esqueci o nome do cara agora, acho que é tipo isso, o objetivo era preparar para uma segunda troca, e dizem que era trazer o Jrue Holiday, e que parece que não rolou, mas a gente não sabe até que ponto as negociações andaram, o que seria muito bom trazer um cara do nível do Jrue Holiday para melhorar esse time, mas de qualquer forma eu não acho que Denver perdeu muita coisa não, porque o Malik Beasley, apesar de ser um jogador que eu gostasse muito, eu gosto muito dele, é um jogador que era bastante irregular, e acho que pro próprio Beasley vai ser bem bom ir para Minnesota, porque é um time que vai dar mais espaço para ele. E o Hernan Gomes quase não jogava mais, ele vinha jogando muito pouco, só voltou a ter minutos, apesar de na temporada passada ele começou como titular, mas foi perdendo minutos cada vez mais, e nessa temporada ele jogava muito pouco, só entrou quando o time inteiro se machucou. Essas últimas rodadas ele estava entrando porque não tinha ninguém para jogar. Então acho que realmente... E perdeu o Jared Vanderbilt, que era um cara
novo, promissor, mas também não tinha jogado muito. E acho que são 3 jogadores que Minnesota pega bons catch de Minnesota, e acho que Denver acaba não perdendo tanto. Pega o Keita Bates-Diop, que é um cara que pode ser desenvolvido bastante. Agora legal, a questão, só para finalizar, a questão desses jogadores, principalmente do Hernan Gomes e do Malik Beasley, é que eles tinham muito entrosamento com o resto do time, que eles chegaram ao mesmo tempo que quase todo mundo. A despedida dos jogadores foi muito emocional, porque foi um time montado junto praticamente. Todo mundo veio ou no mesmo draft ou um draft logo depois, então vai ser um entrosamento aí que o time perde, mas acho que vai ser no final para melhor. Acho legal, que não muda o cenário. Falando dos times que você já comentou aí, então, assim, realmente o Houston, eu até tinha classificado ele como um daqueles times que eu falei que assumiu riscos, meio que mais uma vez o time foi pro tudo ou nada, né, como você falou, aí num small ball profundo, com o PJ Tucker de pivô e o Covington entrando ali na posição 4, e aí parece que é um movimento aí de tudo ou nada pro Mike D'Antoni, né? É o jeito que ele já jogou em outras oportunidades, desde lá da época do Suns, e agora o time embarcou nessa com todas as forças. O único pivô que os caras têm é o Tyson Chandler, e que tá jogando pouquíssimos minutos. Então, realmente, eu tinha classificado como um dos times que arriscou, mas que arriscou de uma forma que pode dar muito certo. Não tô dizendo certo para ser campeão da NBA, mas que pode dar trabalho para os times que ele vem a enfrentar. Os primeiros jogos do time já foram bastante positivos. E aí eles também levaram o Caboclo para lá, né? Que também é uma coisa que pode ser interessante. O Caboclo já tinha na off-season participado dos camps do time e tal, e depois não tinha ficado isso na temporada passada, e agora parece que eles estavam realmente atrás do Caboclo, tinham feito algumas consultas e conseguiram realmente, numa troca, mandando o Jordan Bell, conseguiram realmente levar o Caboclo para lá. E aí, falando do Denver, eu tinha colocado o Denver como um time que tinha ficado mais ou menos na mesma, também pelo que você falou, ainda que o Beasley seja um cara muito eficiente, o jogador que tem crescido muito lá é o Michael Porter, né, e assim, ele estava disputando minutos justamente com o Beasley e com o Hernan Gomes. Então acho que não pelo que chegou, talvez o Bates-Diop pode contribuir no futuro, o Vonleh é um cara que pode ser efetivo, mas que eu não sei se vai ter espaço, mas mais pelo que eles fizeram, né? Trocaram 2 jogadores também de contratos expirantes, que talvez não tivesse espaço na folha para renová-los, ou o que você falou, tinha uma segunda negociação em vista e não aconteceu. Mas acho que o time não perdeu em nada e não agregou muita qualidade. E aí, só fechando do Minnesota, para falar também por que a gente considerou eles vencedores, são jogadores que chegam realmente para ajudar. Hernan Gomes e Beasley já jogaram muito bem nas primeiras partidas pelo time dos Wolves, e assim, além disso receberam uma first protegida de loteria na próxima temporada, via Brooklyn, e pode ser mais uma forma de renovar. Eles renovaram o time praticamente completo nessa off-season, nessa trade deadline. Com as negociações que eles tiveram, eles fizeram uma renovação geral. Então, realmente estão recomeçando o time em torno da dupla de Low e Towns. Então, acho que realmente é muito interessante. Outros times que eu botei aqui ainda como vencedores, em trocas menores, digamos assim, e mesmo diante da trade deadline, mas que reforçaram-se de forma positiva, foram o Dallas Mavericks, que depois da lesão do Dwight Powell, trouxeram o Kaulenstein lá do Golden State, dando simplesmente uma pick de segunda rodada de 2020, e agora também, aproveitando já as dispensas, né, o mercado aí do buyout, estão trazendo o Michael Kidd-Gilchrist, que é um cara que, ainda que não seja um astro, ainda que tenha decepcionado muita gente lá em Charlotte, numa rotação como a do Mavericks pode contribuir. Trouxe também o Portland Trail Blazers, pela negociação que eles tinham trazido o Ariza para o time, um cara que também... O Melo já tinha assinado com eles há um tempo atrás, e o Ariza também é um cara que trouxe experiência nesse time que está precisando dar ajuda, né, pro Damian Lillard, que tá voando nessa briga pelos playoffs, e para isso eles perderam apenas o Kent Bazemore. E o último time que eu trouxe aqui listado também como vencedor nas trocas foi o Utah Jazz. Por aquela troca, já tem 23 jogos que isso aconteceu, né, o Clarkson já tá lá, disputou 23 partidas, mas naquela troca que eles levaram o Jordan Clarkson para lá, e mandando para Cleveland apenas o Dante Exum e 2 picks de segunda rodada. Então o Clarkson também foi uma peça que chegou muito importante. Concordo aí também que nessas movimentações ainda que menores, Mavs, Blazers e Jazz também se deram bem nas negociações aí desse meio de temporada? Concordo. O Ariza tem ajudado muito em Portland.
O Portland tá desesperado por qualquer coisa que ajude, e ele ajuda com experiência e ajuda com defesa. No ataque ele é sólido, apesar de não ser das primeiras opções ofensivas do time. Para Utah, o Jordan Clarkson ajudou muito, e ajuda também no sentido de que ele chegou exatamente no momento que o time deslanchou, então ele cresceu junto com o time. A gente não sabe até que ponto, eu não sei, não vi dados que consigam medir até que ponto uma coisa ajuda a outra, se for a chegada dele, o quão importante foi a chegada dele para o time evoluir, mas ele está jogando muito bem, ele entra, essa loucura dele de entrar e arremessar tudo quanto é bola, para Utah tem sido muito importante. Então acho que eles foram muito bem também. E o Michael Kidd-Gilchrist no Mavs pode ajudar muito, cara. Muito. Realmente aquele contrato dele era péssimo, era um contrato terrível em Charlotte, para um cara que não é estrela nem nada, mas que é um cara muito bom defensivamente. Eu acho que num time competitivo, com uma rotação maior, ele pode ser muito útil em alguns aspectos. E aí, outro time que também já se movimentou no mercado de buyout e que vale a pena ficar de olho, até pela posição que ele tá na temporada, é o Milwaukee Bucks, que hoje não teve aí o Giannis, que acabou de ser pai, até brincou que ele espera que o filho dele melhore o arremesso dele, que nem melhorou o filho do Fred VanVleet. Mas assim, o Bucks acabou de também trazer no mercado de buyout outro jogador dos Hornets, que foi o Marvin Williams, que também é um veterano e que nesse esquema aí do Bucks de 4 abertos pro Giannis infiltrar, é um cara que pode meter as bolinhas de 3 também para contribuir. Então, coloquei aqui como um vencedor, entre aspas, porque esse jogador ainda não entrou em quadra, mas que é uma possibilidade que pode ser interessante aí pro Bucks buscar não só essa liderança do leste, mas o título do leste e mesmo o título da NBA. Podemos passar um pouco aqui então pros perdedores, Gustavo? Vamos lá. Entre os perdedores, a troca que talvez foi a mais difícil de entender nessa trade deadline, que foi a ida do Andre Drummond para Cleveland. O Detroit Pistons já estava anunciando aí que o Drummond estava no mercado faz muito tempo, e aí de repente, ali no apagar das luzes, a troca que eles fizeram, depois a gente, como já comentou aqui, o Hawks parecia que estava interessado nele e tal, e cara, eu não consigo acreditar que o que o Hawks ofereceu pelo Drummond foi pior do que esse pacote do Cleveland. Afinal, o Cleveland mandou para Detroit apenas o John Henson, o Brandon Knight, 2 caras que não vão contribuir em nada na reconstrução do time do Cavs, e uma pick de segunda rodada em 2023, sendo a pior entre as picks do Cleveland e do Golden State. Cara, pra mim, todo mundo saiu perdendo nessa troca. O Drummond deve ter se sentido super desvalorizado, o Pistons... Tá, tudo bem. Talvez o objetivo deles tenha sido simplesmente não ter que pagar pela renovação do contrato do Drummond na próxima temporada, já que era uma opção do jogador. Mas mesmo assim, será que não teve nada melhor antes disso? Ou será que eles fizeram como o Kings lá na época da troca do Cousins e perderam trocas melhores e ficaram com uma pior? E o próprio Cavs também... Tá, tudo bem, é um jogador aí All-Star, é um cara que pode ajudar muito em estatísticas, mas também não sei se tem o perfil que eles buscavam para essa renovação, apesar de muito jovem. O que você acha dessa questão toda aí envolvendo o Drummond, cara? Essa troca pela parte do Pistons é simplesmente inexplicável. É inexplicável. Eu acho que para pegar isso aí é melhor... Não sei, às vezes, mesmo se você pensar o cenário do Andre Drummond optar por manter o contrato, que provavelmente vai acontecer mesmo no Cleveland, e aí trocar ele ano que vem. Ano que vem você consegue pegar esse salário, de jogar para alguém na 3 deadline, bota ele para um time que está procurando troca na 3 deadline, um time que estiver desesperado por um pivô bom. Eu acho que esse cenário seria muito melhor do que é melhor não fazer nada do que pegar Brandon Knight e John Henson, cara. São 2 jogadores que não vão fazer nada. O John Henson, porra, veterano, poderia ser útil num time candidato ao título, mas num time que não disputa nada, ele não vai fazer nada. E o Brandon Knight é um cara que nunca jogou em lugar nenhum. É uma troca inexplicável. Pelo lado do Cleveland, eu acho que é uma aposta. Não tem free agents muito proeminentes na próxima off-season,
E acho que é uma aposta justa, uma aposta válida. Talvez você ter Garland, Sexton e Drummond possa ser o começo de alguma coisa. Obviamente só o Drummond não vai ajudar em nada, mas eu acho que pro Cavs eu entendo um pouco mais. Do Pistons eu não entendo de forma alguma. Só se tiver alguma coisa aí que a gente não sabe, que o Pistons sabe, alguma coisa de lesão, alguma outra coisa que a gente não tenha conhecimento. Mas até o momento, para mim, é inexplicável essa troca por parte do Pistons. Beleza. Outro time que eu coloquei aqui como perdedor, pelo fato da gente observar aí que o Denver Nuggets se mexeu, o Clippers se reforçou, o Jazz tinha se reforçado já com o Clarkson, o Rockets se reforçou, e apesar de estar ainda na primeira posição, eu trouxe como perdedor das negociações aí de meio de temporada o Los Angeles Lakers, porque eles também tiveram interesse no Marcus Morris, por exemplo, só que parece que não aceitaram colocar o Kuzma no negócio. O Knicks também tentou incluir o Danny Green, e isso também não deu muito certo. Mas, assim, por não se reforçar e pelo fato agora eles estavam esperando que o Darren Collison pudesse retornar, e ele disse que não vai retornar. Então, o que tem aí em vista para Los Angeles são testes com J.R. Smith e o Dion Waiters. Para mim, eu coloquei o Lakers como um perdedor dessa trade deadline. Você concorda comigo também nesse caso? Eu concordo. Eu acho que tem muita gente que subvaloriza o Kuzma. Já tem gente descartando ele como jogador, falando que ele é péssimo, que não sei o quê. Eu acho que não é para tanto ainda. Eu acho que o Kuzma pode ser um excelente jogador, mas eu, ao mesmo tempo, acho que o Lakers exige dele agora uma coisa que ele não pode dar no momento. Acho que ele pode ser um bom jogador, não acho que vai ser All-Star 18 anos, não acho que vai ser principal jogador de time nenhum, mas eu acho que pode ser um jogador muito útil, dependendo da formação que utilizarem, dependendo do papel que derem para ele. Mas eu acho que ele precisa de um lugar com um pouco mais de calma para se desenvolver, igual aconteceu com todos os caras que estavam nesse time do Lakers com ele. Foi só ir para um mercado menor, com mais calma, com menos pressão do que o Lakers, que se desenvolveram. De quem eu tô falando? Brandon Ingram, Brandon Ingram, Lonzo Ball, até o Josh Hart está jogando muito bem. Então, eu acho que sair dessa panela de pressão que é o Lakers, ainda mais depois da morte do Kobe, que a pressão por um título, até interna, é natural. Não tô nem colocando juízo de valor, mas eu acho que esse ano a pressão por título do Lakers, por ter o LeBron, por estar em primeiro, por ter Anthony Davis, pela morte do Kobe, eu acho que a pressão aumenta, e pro Kuzma eu imagino que essa pressão não vai ser positiva e não tá fazendo bem. Essa temporada ele, em diversos momentos, demonstra estar muito afobado, não está se desenvolvendo bem, e acho que no momento ele não está em patamar de ser a terceira opção ofensiva de um time com LeBron e Anthony Davis. Então acho que o Lakers, por mais promissor que acho que o Kuzma vai ser, eu até concordo em certa medida, vacilou de não trocar ele, até porque poderia conseguir algo valioso por ele, porque o salário dele é muito baixo, ele ainda está no contrato de calouro. Então realmente eu concordo contigo, acho que o Lakers perdeu nessa trade deadline aí mesmo. E aí, os últimos perdedores que eu trouxe aqui para a lista foram jogadores que meio que saíram enfraquecidos nessa trade deadline. O primeiro que eu trouxe foi o Isaiah Thomas, que, do auge dele lá em Boston, sendo All-Star, sonhando com um contrato máximo, agora depois sofreu com aquela lesão lá nas costas, passou sem sucesso por Cleveland, Lakers, agora o próprio Wizards, que foi trocado e já foi dispensado do Clippers, onde poderia até ser interessante vê-lo jogar ali, dividindo alguns minutos no banco de reserva. O Brazuca Nenê, que também super veterano, né? O único cara que ainda tava em atividade aí do draft de 2002, e que só tinha mantido essa temporada em Houston com o sonho de ser campeão, e agora acho que dificilmente ele vai conseguir um espaço em outra equipe, ou aceitaria o espaço numa equipe que não fosse realmente uma equipe de ponta. E também trouxe o Derrick Rose, cara, que foi um cara que foi muito especulado aí para ir pros times que estão brigando por alguma coisa, e que agora tá aí meio que perdido nessa possível reconstrução do Detroit Pistons. O que você acha desses três nomes aí como perdedores? Acho que Nenê e Isaiah Thomas é praticamente o fim da carreira, né?
O Isaiah Thomas é triste porque ele podia dar mais. Ele foi trocado de Boston num momento que ele podia dar mais, ele podia ir mais longe com aquele time, mas acabou tendo muito problema de lesão, acabou indo para os times errados, no momento errado. Acabou que o Isaiah Thomas, eu acho que vai ser daqueles jogadores que a gente vai lembrar com um certo lamento de que podia ter sido mais. Foi muito legal a carreira dele em Boston, principalmente no último ano, aqueles playoffs que ele até jogou depois da morte da irmã dele. Foi muito interessante, história muito legal, mas eu acho que ele pode pintar algum time aí, mas de qualquer jeito já vai ser um papel muito reduzido. Nenê, eu acho que provavelmente não assina com outro time da NBA, acho que pouco provável que ele vai jogar em outra liga, a não ser que ofereça um caminhão de dinheiro no NBB, mas também não vejo isso acontecendo. E o Rose, deixa ele lá em Detroit mesmo. Beleza, e o último time então que a gente não comentou nada dele ainda aí das negociações, que eu coloquei como mais um time de riscos, assim como a gente falou do Houston Rockets, que arriscou aí apostando no Super Small Ball com a vinda do Covington, um time que também precisava fazer alguma coisa pela decepção que vinha na temporada e conseguiu trazer alguns reforços ali para a rotação, arriscando nessa movimentação, foi o Philadelphia 76ers, que trouxe o Alec Burks e o Glenn Robinson III do Golden State, e para isso mandou o James Ennis para Orlando e dispensou o Trey Burke. Muita gente pensou que talvez o Raulzinho rodasse nessa, mas acabaram preferindo manter o Raulzinho e mandando o Burke embora. São dois jogadores que vêm para dar profundidade, para trazer arremesso para o time e que vinham de boas temporadas lá no Golden State, né? Mas que obviamente também vão ter um papel menor aí nesse time do Philadelphia, que acabou cedendo para Golden State apenas 3 picks de segunda rodada para trazer 2 caras para ajudar nessa temporada. Dá para dizer que foi uma tentativa desesperada do Philadelphia de conseguir algo ainda esse ano, Gustavo? Eu acho que eles precisavam fazer alguma coisa, porque o time simplesmente não tá andando. O time não se desenvolve, não vai pra frente, parece que quando dá um passo pra frente, parece que dá 2 pra trás. E acho que nesse caso eu não consigo nem dizer que eles se arriscaram, porque eles deram picks de segundo round que talvez uma de Dallas, uma de Denver e uma de Toronto. Eu acho que dificilmente vão ser picks muito altas no segundo round. Então eu acho que eu não consigo nem dizer que eles arriscaram, mas eu acho que mal não vai fazer. São 2 jogadores que, se encaixarem, podem ajudar bastante. Só que tem que ver como é que vai ser, tem que ver como é que vai se arranjar e como é que vai ser o encaixe, porque é um dos encaixes mais difíceis dos principais times da NBA e pra mim, eu acho que é uma das decepções da temporada até o momento, porque ele realmente não tá jogando aquilo que prometia jogar, apesar do encaixe realmente ser difícil desde o primeiro momento. Isso é algo que em todos os previews da temporada foi falado e realmente parecia um encaixe difícil e tá sendo. E aí o último time que a gente já citou, mas que talvez até pelo fato das movimentações não serem tão impactantes, a gente não classificou, mas que eu coloquei também como um time que está na mesma, é o Sacramento Kings, que fez pequenas movimentações. Essa troca do Ariza aí é mais um caso em que eles mostram que veteranos que eles trouxeram e se arrependeram depois de manter o veterano no time, e que saiu inclusive uma notícia hoje aí de que se for mantido como reserva, o Buddy Hield pode pedir uma troca na off-season. Então acho que o Kings realmente continua na mesma e na mesma confusão que tem lá já há um bom tempo, né? Continua na mesma, no caso na merda, porque o time só faz merda. Não tem, o time do Sacramento não tem uma lógica, não é um time que as coisas dão errado porque dão errado, azar, lá as coisas simplesmente não acontecem, não tem um sentido lógico nas coisas que o time faz, não tem uma ideia, o time não tem cara, uma temporada vai bem, na outra começa a ir bem, aí cancela tudo e volta e contrata o Luke Walton, que não fez papel bom nenhum no Lakers. É um time que é uma zona e a diretoria parece continuar perdida e eu não sei, eu acho que vão continuar usando os sombrios aí para Sacramento. Eu não vejo esse time melhorando tão cedo. E falando só, comentando times que não se mexeram, o Celtics, que também tem muitos ativos, não fez nenhuma troca. O Toronto, que vinha aí de 15 vitórias seguidas e perdeu hoje, está em segundo lugar na conferência, também não fez nenhuma troca. E o Indiana Pacers também não se movimentou. Mas acho que foram apostas seguras também de manter os elencos, né?
Acho que são times que provavelmente testaram o mercado. Desses, eu acho que o Boston, principalmente, foi muito especulado, mas não vejo a falta de movimentação como um problema. Talvez fosse mais arriscado se mover do que ficar parado. Então, eu acho que os times fizeram bem em continuar do jeito que estão. Mais alguma coisa sobre a trade deadline ou podemos mudar de assunto aqui agora? Não, eu só acho que essa é uma trade deadline que não... Em sentido de briga pelo título, eu não acho que ela mude o panorama, não. Foi empolgante a trade deadline. Parecia que ia ser ruim, mas no dia foi bem legal. Teve a maior troca em 20 anos, né? Desde 2000, com a troca que levou o Shawn Kemp para o Seattle, se eu não me engano. Patrick Ewing. É isso? Patrick Ewing para o Seattle, exatamente. Finalzinho da carreira do Ewing. Desde essa época não tinha uma troca tão grande na NBA e acho que foi divertido, mas não acho que mude grandes coisas, não. Eu acho que Miami se consolida como um candidato forte ao título, mas não teve uma grande mudança de cenário, não. Mas foi divertido. Legal. Mudando de assunto então, galera, seguindo em frente aqui com o nosso podcast, alguns assuntos rápidos. A gente, na semana passada, fez aquela brincadeira de montar nossos times aí do All-Star Game. E na sequência, houve a seleção oficial aí dos times LeBron e times Giannis, naquele formato de transmissão pela TV, comentários ali ao vivo. E aí, a gente só trouxe aqui a lista de como é que ficaram as duas seleções aí pro All-Star Game. Sendo que o time LeBron vai ter no quinteto titular, além do próprio James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James Harden. E no banco, Damian Lillard, Ben Simmons, Nikola Jokic, Jason Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook e o Domantas Sabonis. Enquanto o time Giannis vai ter, no time titular ao lado do grego, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker e Trae Young. E no banco, Chris Middleton, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram e Donovan Mitchell. E aí a curiosidade aqui é que nos times titulares temos realmente uma disputa de leste e oeste. E outra coisa que foi muito interessante lá no dia, não sei se você tem mais algum comentário, Gustavo, foi a hora que o Giannis estava ali para selecionar entre Kemba, Trae Young e James Harden, e ele falou que queria um jogador que passasse a bola e não escolheu o Barba. Foi bom. Eu acho que o Giannis, a gente está com uma conexão aí. Eu acho que ele seguiu a mesma lógica que eu. Escolheu a galera que vai ligar mais pro jogo, né? Escolheu uma galera mais nova, que demonstra mais... que em campo, essa galera que liga mais de perder, se importa mais com a derrota. Então eu acho que ele seguiu a minha lógica de pegar a galera que aparentemente vai ligar mais pro All-Star Game. Beleza, e eu queria engasguei aqui, galera. Queria propor pra você agora uma brincadeira aqui pra gente. Vamos fazer um bolão rápido nosso aqui de palpites pro fim de semana das estrelas, que acontece no próximo fim de semana? Bora. Vamos lá. Jogo dos novatos. Quem leva? Time mundo ou time Estados Unidos? Acho que os Estados Unidos leva. Beleza, eu também concordo contigo. Time Estados Unidos. MVP do jogo dos novatos. Eu como assinante bola presa, eles fizeram um bolão pra isso. Também tô lá. Em quem eu apostei, cara. Não consigo lembrar. Mas eu acho que vai ser o... Eu acho que eu vou apostar no Zion. Vou jogar seguro. Mais uma vez empatamos. Meu palpite lá também foi Zion. Skill Challenge. Lá eu não apostei no Zion, não. Apostei, acho que ou no Shai ou no Fox. Mas não sei. Aqui eu vou apostar no Zion. Beleza. Skill Challenge, desafio de habilidades. Quem você acha que leva? Me lembra quem tá participando, que eu não lembro. Cara, deixa eu buscar a lista aqui agora, que eu tinha só feito meu palpite. Pera aí, segura só um minutinho. Skills Challenger. Parará. Bam Adebayo. Peraí que travou a página aqui. Bam Adebayo, Patrick Beverley. Minha internet está manhaca. Domantas Sabonis, Spencer Dinwiddie, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Shai Gilgeous-Alexander, Chris Middleton, Patrick Beverley e Jason Tatum. Eu apostei no Shai.
Eu vou de Jason Tatum. Acho que ele vai buscar aí um bicampeonato aí no desafio de habilidades. O torneio de 3 pontos. Lillard. Damian Lillard. Aqui eu vou apostar em Trae Young. Vou dar uma arriscada aqui no menino Trae, porque agora você também teve mudança no campeonato de 3 pontos, né? Vão ter uns arremessos aí de longe que o Trae pode... Mas o Lillard também é especialista nisso. Campeonato de enterradas. Eu acho que vai dar Aaron Gordon. Também empatamos aqui. Acho que o Aaron Gordon agora sem o Zach LaVine pela frente, para não ter mais polêmica, ele deve levar. E passando para o jogo das estrelas em si, jogo entre LeBron e Giannis, quem leva? Giannis. Eu aposto no time LeBron e MVP. Kemba. Kemba? Rapaz, aí eu vi ousadia. E eu aposto em Anthony Davis. Gostei que temos aqui boa. Depois, semana que vem a gente faz só uma recontagem aqui e diz quem conseguiu o maior número de votos. E aí, então, pra mim, eu tenho só um último comentário aqui, não sei se você vai trazer alguma coisa aí no seu comentário final, mas seguindo aquela linha que a gente fez nos últimos 2 programas, de trazer uma atualização das estatísticas de Zion Williamson desde que estreou na NBA, eu trouxe agora aqui os números dele atualizados, que em 9 atuações até agora aí do escolha número 1 do draft, ele tá com média de 21 pontos, 7.7 rebotes, 57,6% nos arremessos, 40% nas bolas de 3, isso tudo em 27 minutos jogados. E aí vale comentar que ele na última partida teve aí o recorde na carreira por enquanto com 31 pontos, e ele também se tornou apenas o 6º jogador da história com pelo menos 5 partidas seguidas ali com 20 ou mais pontos antes dos 21 anos, ali no começo da carreira. E os outros jogadores que tiveram esses números são LeBron James, Carmelo Anthony, Kyrie Irving, Andrew Wiggins e Luka Doncic. E aí, o que você tem achado dessa evolução aí do Zion nesse começo de carreira na NBA? Vamos ser repetitivo, mas a ideia é trazer um pouco na sua visão dessa evolução do cara nesse começo de carreira. O Zion é um cara que tá mostrando que veio, né? Ele tá jogando pouco ainda, não tá sendo... não tá participando tanto dos jogos, a minutagem dele tá evoluindo, aumentando a quantidade de tempo que ele joga, mas ainda tá baixa, mas é um cara que tá jogando muito bem, ele tem evoluído, e é um cara muito divertido de ver jogar, cara. Eu acho que a gente tem que torcer para ele se manter saudável, porque não tem como um cara desse... É só pra gente que gosta de basquete, é só vantagem ter ele como ele saudável e jogando bem, porque é um cara muito diferente do que a gente está acostumado, é um cara que pode dominar a liga nos próximos 15 anos, se bobear. E eu tô gostando de ver, ainda não consegui ver com calma uma partida dele recentemente, só assisti a primeira e assisti o último quarto da partida dele em Chicago, mas é bom, vamos ver aí, ele tá evoluindo, acho que é um começo promissor aí pro Zion. É legal ver a evolução do ritmo de jogo dele, né, cara? Se você pegar aquele primeiro jogo dele, que ele às vezes fez uns turnovers muito bobos, e agora teve um lance nessa última partida contra o Portland, que ele deu partiu uma jogada pra cima do Trevor Ariza, que é reconhecidamente um grande marcador, e que no primeiro passo ele simplesmente deu um movimento de corpo e deixou o Ariza vendido. Tanto que depois do jogo, o próprio Carmelo, além de cumprimentá-lo, falou que ele é um cara meio que único por agregar tamanho, força, velocidade e tal, pelo menos nos últimos tempos é um cara bem diferente do que a gente tem visto por aí. Jogadores com o tamanho e com o peso dele não demonstravam tamanho e habilidade. E daí também o medo da questão das lesões e tal, mas tudo indica que o Pelicans está trabalhando muito bem isso, mas vamos continuar então acompanhando esse começo de carreira do Zion para trazer essa evolução dele aqui no nosso podcast. Mais alguma consideração que você queira trazer ou a gente pode já partir aí para a despedida da galera, cara? Cara, eu queria recomendar aqui o texto que o Danilo do Bola Presa escreveu sobre... Eu vou até pegar, tá carregando aqui. O título do texto é O Show Deve Continuar. Ele é só para assinantes, mas eu queria lembrar quem assina o Bola Presa
de ir lá e ler, porque é um texto que fala sobre luta, um texto que fala sobre educação, um texto que fala sobre, sei lá, eu acho que é por causa desses textos que eu assino Bola Presa, que são essas coisas que você começa a pensar sobre basquete, mas que fala sobre vida, e é muito bom, e quem não assina Bola Presa, eu recomendo que assine e vá ler esse texto, porque tá valendo muito a pena. Beleza, então galera, interajam com a gente no nosso Twitter, acompanhem as publicações que a gente está fazendo por lá. O Gustavo está me ajudando aí nessa questão do Twitter agora, então estamos bem mais ativos por lá, conseguindo cobrir um tempo maior aí durante o dia. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem o podcast, assinem para poder receber as notificações, que a gente voltou realmente aí com força total. Então quero agradecer quem já entrou em contato com a gente, citando que voltou a acompanhar, e queria deixar aí também um abraço para minha família, que, como eu comentei um tempo atrás, me ajudou muito no momento que eu passei uma dificuldade, e que estão de volta com força total, não é isso, Gustavo? É isso. Atrasamos um pouquinho essa semana, mas o lance é a gente manter toda semana publicando aqui fielmente, trazendo conteúdo aqui, dando nossas opiniões e interagindo com todo mundo. É muito importante a gente ter o retorno da galera no Twitter, o retorno da galera sobre os podcasts. Quanto mais a galera que escuta a gente for dando os feedbacks do que tá achando, do que quer que a gente fale, do que achou que a gente não falou bem, e até interagindo pra gente conversar, manter. O podcast termina aqui em áudio, mas ele segue no Twitter, segue a gente no Twitter do Basqueteiros e segue os nossos perfis pessoais. O André agora tá separado do perfil do Basqueteiros, a gente tá com o perfil institucional. E aí é isso, vamos seguir interagindo, falar de basquete, que é a melhor coisa que tem. Beleza, e meu último abraço então vai pro Di Menor, lá do perfil do Boston Strongs BR, que tá interagindo bastante comigo e é um cara que tá dando muito apoio pro nosso trabalho. Beleza então, Gustavo, podemos partir pra próxima da semana que vem? Falou, até semana que vem. Fechou. A gente volta. Beleza, abração galera e até a próxima.